prazer ter você no Vida Inteligente mais uma vez, né? Oh. E me diz uma coisa, você está com um projeto chamado Brasilidade. O que vem a ser isso, Márcio? É assim, na verdade é um livro, né? Eu terminei esse livro, ele está em fase de produção agora na editora. Sim. A Brasilidade é assim, ele surgiu justamente de fontes ligadas à eubiose, claro, né? Sim. Você sabe que nós ligados sobre a eubiose e à própria obra do Eterno na face da Terra, a gente tem assim a nossa missão social aí de realmente de atuar junto à política, junto a todos esses movimentos sociais, etc. e tal. E aí você sabe que eu sempre fui ligado à questão aí da saúde, da medicina e tudo mais, e atuei sempre nesse campo trabalhando no novo paradigma médico, né? E minha contribuição considera-se substancial nesse aspecto, a mudança do conceito do paradigma cartesiano, né, acadêmico cartesiano, em direção à visão sistêmica, holística e tal, dentro da medicina. Então isso é um movimento mundial, mas eu tenho outro lado, outra vertente minha é a parte política e social, né? Meu curso de ciências sociais também que eu fiz em São Paulo, antes de medicina, e aí fiz saúde pública, então com isso tudo, isso cria uma mescla. Brasilidade, na verdade, surgiu assim realmente a partir da época do mensalão, quando começou a acontecer ao aparecer essa quantidade enorme aí de corrupção, esse crime toda essa sujeira, né, essa coisa mal cheirosa aí, tudo mais. Aí a gente tem assim na eubiose uma tendência aqui, o grupo de Brasília, onde eu pertenço, né, ele tem uma tendência a nós valorizarmos o Brasil, certo? Desde a época do professor José de Souza, para valorizar o Brasil. A gente sabe das origens do Brasil, sabe realmente do papel do Brasil na nova civilização. Deixa eu fechar aqui para melhorar a luz um pouquinho, um momento. Vamos lá. Não melhora muito não, mas então é o seguinte, então nós temos assim realmente a noção, você somente através aí no seu canal, nos seus programas, junto com o Jorge Ouro, valorizado realmente a importância do Brasil na nova civilização. A gente sabe disso, sabe que realmente que o Brasil é predestinado, né? Só a pátria do Avatar, mas é a pátria do Evangelho, desta nova civilização. Brasília nasceu realmente também de uma profecia do Dom Bosco, seria a capital do futuro. O Brasil tem isso. Então, a gente está vendo a corrupção, está vendo toda essa sujeira, essa manipulação, essa cultura bandida, né? Tudo isso acontecendo. O país do carnaval, o país, sabe, da brincadeira, assim, do futebol, etc., essa coisa alienante e tudo mais. Então, eu vim pensando o seguinte, né? Vim pensando, assim, vendo tanta piada. No Brasil ele faz piada da sua própria desgraça, né? Faz piada disso, piada daquilo, piada não sei o quê. Então, assim, junto com os irmãos, principalmente aí conversando nas reuniões que a gente tem feito e tudo mais, né? Já falei muito com o Ouro sobre isso, com o Jorge Medeiros, lá de São Lourenço também. Ele é o dirigente da Ordem do Ararat, né? Isso. Então nós assim, eu vim pensando o seguinte, está faltando realmente no Brasil criar uma mentalidade. Você sabe, Eustáquio, a gente sempre até falou sobre que todos os grandes movimentos sociais, políticos, econômicos, etc., até mesmo guerras e movimentos de amplas proporções na nossa história da civilização, isso aconteceu em função de uma mentalidade criada, uma forma de pensar, não é? Então, a mentalidade que a gente precisaria criar no Brasil seria uma mentalidade oposta a essa da chacota, de fazer piada, ao contrário, criar consciência cívica. Mas como criar consciência cívica? Essa que é a grande pergunta, como criar? Como criar uma consciência cívica se a gente tem a cultura bandida, a cultura da corrupção, se as novas gerações estão se modelando, se espelhando no comportamento dos nossos parlamentares, estão vendo essa sujeira toda, não é? E estão se alienando, né, do mundo político, etc. E quando eles conseguem adentrar, eles têm já uma ideologia pronta, de esquerda geralmente, né, na escola, preparada para manipular. Movimentos sociais não são autênticos, eles são manipulados. Então, como criar uma mentalidade voltada para
um comportamento cívico no Brasil se a gente precisa evitar o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha, né? Que aconteceu no Japão, na guerra, que aconteceu em vários países, e a questão da geolatria e do chauvinismo, daquela questão do nacionalismo exacerbado, né, chauvinista, né, ufanista até, né? O meu Brasil, até no programa do Chico Anísio tem lá o Brasilino Roxo, né? Que é uma sátira, né? Aí realmente a essa coisa do Brasil, que é o oposto. Eu não gosto nem daquele quadro, né? O cara enaltece demais o Brasil. Então o chauvinismo, como conciliar a necessidade de você gerar, realmente criar uma mentalidade cívica, né? E de amor ao país, sem você realmente usar o futebol e o carnaval e a praia e a coisa toda, né? E você evitar também o extremo disso, que é o chauvinismo, né? Realmente a geolatria, né? Essa coisa de amor excessivo ao país e tal. Como conciliar isso e ao mesmo tempo trazer... Então, você está falando, eu acho interessante, a geolatria, você acha tudo que é latria é um exagero, né? Você acha que geolatria não seria um amor à pátria, ou seria um amor à pátria exagerado, Bom Tempo? Geralmente a tendência é exagerada. Você vê uma coisa, os alemães tinham, eles realmente têm uma coisa chamada geolatria. O francês também tem, o inglês também tem, o norte-americano também tem, o canadense tem. Isso. Essa coisa de fixar realmente o seu amor, seu coração, a sua bandeira, a sua nação, ao seu país, isso é geolatria. Nesse momento em que você fixa a atenção no seu país, você deixa de considerar realmente a integração planetária, a visão planetária. Isso é verdade. Então, o que aconteceu? O planeta, por causa da geolatria, se tornou uma coxa de retalho. 217 fragmentos, né? Num país, num planetinha desse. Então, aí você vê o seguinte, é preciso muito cuidado. Você vê o seguinte, Olimpíadas, saúde, eu não sei o que. Não, isso é competição, um contra o outro, né? Enquanto você tem 30 competidores, um que é campeão, tem 29 que vão ficar deprimidos. Derrotados, exato. Nós estamos reproduzindo na geolatria, então, exatamente o atavismo do hominídeo da caverna, que tinha que lutar por um espaço, lutar pela água, pela uma região de caça, etc. e tal. Aí começou o domínio de espaço. Não tem nada. Olha, na verdade, assim, com toda a tecnologia, com todo avanço, com toda a cultura nova, etc. e tal, né, o que nós temos é assim, apenas uma forma mais sofisticada do comportamento do hominídeo, que queria lutar por um território. Então, a bandeira, a coxa de retalho, etc., a ONU não consegue criar uma integração. Na verdade, a nova consciência, na nova civilização, nós não vamos ter países, nós vamos ser cidadãos do planeta. Isso é avanço, é evolução de um pensamento. Ora, o Brasil, aí você vê a dificuldade. O Brasil, ele foi realmente todo estruturado, e você, como o Jorge Ouro coloca, né, muito, muito claramente, ele já tem tradição de mais de 5 mil anos em que vem sendo preparada essa nação, né? E aí, ao mesmo tempo, né, a gente tem que mostrar ao mundo isso, e nós temos aqui um país carcomido pela corrupção, por uma cultura alienante, né? Então, o que acontece? Aí você pensou o seguinte, né? A brasilidade é a única forma, quer dizer, o que é a brasilidade? Brasilidade não é geolatria, brasilidade não é chauvinismo, não é realmente nacionalismo exacerbado. A brasilidade é um estado de espírito em que o brasileiro é ciente do seu papel cósmico no futuro, que tem que mudar nele e na sociedade em volta, através de um comportamento direcionado, realmente unificado, e ele conhecer as suas raízes, saber o que é o Brasil. E qual é o caminho, Márcio? Qual é o caminho disso? Peraí, vou chegar lá. Vamos lá. Ele, o brasileiro, tendo a noção da importância dele por ter nascido no Brasil, por ser brasileiro e do Brasil, porque as pessoas não sabem, Eustáquio, não sabem. O brasileiro não conhece suas raízes, não sabe que a civilização tupi tem mais de 50 mil anos. Eles não sabem realmente que o nome do Brasil vem de Baal-Zir, que é realmente o trono, a casa de Deus, Baal-Dezir, Baal-Alzir. Eles não sabem da sua história, não sabem que
Cabral, aquilo tudo é balela que se ensina na escola. Eles já vinham aqui desde 1481. Américo Vespucci esteve aqui. Por isso chama América isso aqui. Não chama Colômbia nem Cabralha. Né? Na Europa já se conquista terras de Américo. Américo vinha aqui. E não tem nada de pau-brasil dessa história. Então, realmente, quando a gente pega um material, um livro, que fala da brasilidade ou a formação da consciência... Você vai inserir essas informações no livro que você acabou de dizer? O livro já está pronto. Ele fala desde Badesir, ótimo, até os momentos atuais, e colocando o seguinte... Muito bom. Em função da vinda, por exemplo, de uma manifestação divina que está se esperando... Aí você pega na religião segunda vinda de Cristo aqui, não sabe o que é Avatar da Maitreya, né? Na medida em que se aproxima o momento sério, né, as forças negativas que ainda persistem no planeta, tem nada a ver com o quinto, com nada disso de Satanás, essa história toda não. Tá. Tem a ver com a maledicência humana, né, a coisa do mal da alma humana que impera. Então, as forças negativas e positivas que têm uma dimensão onde elas existem, tá, elas se entrejogam. Então, assim, quando começa a se aproximar, principalmente no Brasil, você sabe aquela coisa, aquele apanágio, né? A luz, né, atrai a mariposa, né? Então, quer dizer, a luz o excesso da concentração de uma energia de alta positividade, ainda mais vibrando realmente o novo Pramanta aqui no Brasil, né? Então isso atrai também forças negativas. Foi o que aconteceu com a nossa política. Na verdade, adentrar na política cascões astrais, dos mais variados tipos, né? Pessoas sem escrúpulos, pessoas sem caráter, etc. e tal, aproveitando uma situação de até ingenuidade do Brasil. Então, desse livro, você fala dessa história com uma linguagem inteligível, mostrando que aqui no Brasil realmente é o país, hoje no mundo, é impressionante. Apesar do que a gente passa aqui, Eustáquio, é o melhor país do mundo para se viver, apesar da violência. Porque aqui não temos guerra religiosa, nós temos ecumenismo, a gente não tem aqui discriminação racial. Mas tem um pouco de discriminação para o negro, não é bem assim, né? Assim, não é como nos Estados Unidos, que diferencia, aqui integra, né? Então, a gente tem aqui um país maravilhoso, um país que tem recursos minerais, apesar dos bilhões e bilhões, né, de toneladas de ouro e pedras preciosas que Portugal levou, que hoje é um lixo, né? Um país arrasado. O Brasil ainda tem matas, é onde nós temos a maior floresta também do planeta, né? A maior quantidade de água possível. O Brasil tem tudo para ser uma imensa potência. O problema é que o povo brasileiro, ele não sabe lidar com isso e não entende realmente suas origens. Então, brasilidade não é só um livro, mas é também uma mentalidade que vai ser estabelecida através desse livro. O que acontece com esse livro? Esse livro aqui no Congresso, nós temos aqui vários parlamentares que são excelentes, são pessoas que têm consciência cívica, têm consciência da sua responsabilidade social e política, né? E aí essas pessoas estão sendo procuradas. Esse livro, ele está sendo direcionado para ser lançado pelo Senado Federal, olha que maravilha, do Senado, e ser lançado dentro do Congresso Nacional, em alto estilo, tá? Em alto estilo, assim, porque, inclusive, hoje à tarde eu vou estar no Congresso, eu tenho estado assim, toda semana, 2, 3 vezes por semana, conversando com parlamentares, gente que eu conheço, que tem estofo, gente que tem percepção, tem discernimento político, tá? E tem alma, tem caráter, etc. Então eu até, numa reunião que eu tive com eles semana retrasada, antes do Carnaval, eu coloquei bem claro, o Congresso Nacional está mal visto, Senado e Câmara só tem a imagem enlameada aqui. Então, a melhor coisa para o Congresso Nacional fazer, junto com o Poder Executivo e Judiciário, numa grande, realmente, aliança dos 3 poderes, é fazer o lançamento no Congresso Nacional da ideia da brasilidade. Então, você mostrar serviço. Olha, está acontecendo tudo isso, mas nós temos isso. E esse livro não fala só da mística do Brasil, fala da mística de Brasília, Juscelino Kubitschek, papapá, junta tudo, tá? Mas assim, ele não é místico no sentido assim de mostrar revelações não explicadas. Não, ele mostra história. História, isso é bonito. A história.
E tem lá todo um glossário no final, mostrando que o que Vanhagen falou, o que foi falado então por Vasconcelos, entre a bacia do Prata e do Amazonas, surgirá a raça dourada, fruto de toda a dor da humanidade. Eu mostro toda essa origem. Que bacana. E enalteço JHS, mostrando que ele foi o grande herói brasileiro, porque ele realmente mostrou essa excelência do Brasil e do brasileiro. Você sabe muito bem, o Jorge Ouro enaltece tanto isso, tá? Não é um chauvinismo idiota, sabe? Uma coisa de brasileirismo, tá? É brasilidade, Brasil. Que bacana. Que bacana. Então, o leitor ou o cidadão brasileiro, com esse lançamento no Congresso, que nós vamos fazer, estamos trabalhando com isso, com um prefácio talvez de um Cristóvão Buarque, uma pessoa assim. Que seria a pessoa adequada para isso, o Cristóvão, Isso está sendo elaborado. Aqui eu tenho o apoio da União Planetária. Eles não... Como é que é o nome dele lá, do nosso amigo da União Planetária? Riedel. Isso, o ex-senador aí teve. O engraçado é que assim, eu estou tendo mais apoio do pessoal da Sociedade Teosófica da Blavatsky, que é a União Planetária, né, do que da Sociedade Brasileira de Obiose, onde lá dentro teve gente que criticou, assim. Claro que a maior parte dos irmãos estão adorando a ideia, né? Muitos não sabem desse lançamento no Congresso ainda, não anunciei. E não anunciei porque eu sei que não devo anunciar, porque senão vão achar que eu estou querendo levantar bandeira, isso aqui. Sabe como é que é, nossos irmãos, como é que eles são. Mas, de qualquer forma, não me interessa isso. O que interessa é que parlamentares estão aderindo, tá? E aí, a ideia de que a gente tem... Assim, primeiro assim, você só pode lutar por uma causa se você conhecer as raízes dessa causa. Então a brasilidade tem raízes. O Brasil não nasceu com Pedro Álvares Cabral ali, com portugueses que vieram aqui roubar ouro, levar ouro e pedra preciosa, e os escravos, né? Aquela história toda. É muito mais do que isso. Os bastidores da história, a verdadeira história do Brasil está no livro Brasilidade. Opa, então você é corajoso, né? Você é corajoso. Você sabe que os historiadores têm uma resistência muito grande em deixar mudar a história. Você tem que vencer essa resistência. Você sabe disso, né? Mas sabe como é que se vence a resistência? Com provas. Exato. Tem uma carta que está, eu inclusive lá em Portugal eu vi isso, tá? No Museu de Lisboa tem uma carta onde existia eu acho que é Dom Vasco, alguma coisa, Dom Vasco, eu vou ver direitinho o nome dele. Essa pessoa viajava nas naus de Cabral, né? E ele tem uma carta que está no Museu de Lisboa, eu reproduzo parte dela no livro, né? Onde ele deixa claramente, deixa claro que aquela não era a primeira viagem que eles faziam. Olha só. Aí eu vou te mandar, inclusive eu vou mandar para você o texto todo, eu confio em você. Claro, vou te mandar o texto todo do Brasilidade, manda um e-mail para mim aí. Eu acho que eu tenho seu e-mail. Você tem. Né? Eu vou te mandar o texto do Brasilidade para você já ir tendo uma noção do que ele é. Bacana, tá? Obrigado pela confiança. Já está registrado no RUD ID, Biblioteca Nacional, e agora ele já está na editora em produção, né? Essa editora aqui, a Tesauros, talvez ela já faça então uma associação com a editora do Senado, com a gráfica do Senado, a gente fazer essa montagem. Eu vou te mandar em seguida o texto do Brasilidade para você ter noção. Eu falo da Pedra da Gávea, falo da Vinícius, vem trazendo tudo. Porque, veja bem, se você, por exemplo, a noção que um brasileiro normal tem é que o Brasil é pentacampeão mundial, é país do carnaval, país bacana, tem sol, tem praia, não sei o que, tem problemas. Se ele conhecer o que é que está por trás do nome, o que está por trás da civilização brasileira, qual é o destino, o objetivo nobilíssimo de ser realmente o Manu, o condutor da nova civilização, tá? Aí ele começa a mudar o Eustáquio, ele fala, caramba, peraí, então aqui isso cria nele a abertura de uma percepção que chama-se brasilidade. Que bacana. Sabe o que eu vejo o mais bacana disso tudo? É que eu estou percebendo, você não está preocupado com como o exterior nos vê, né? Você está preocupado no brasileiro conhecer sua própria história, mostrar coisas, fatos desconhecidos, para que ele se aperceba da importância de ser brasileiro. Exatamente. O papel dele de estar aqui nesse momento. E não fica essa tendência à chacota, à piada. Você vê as redes sociais aí,
aqui no WhatsApp, toda hora vinha piadinha lá mostrando o Lula não sei o quê, aí sei o quê. Quer dizer, então o pessoal faz piada com a própria desgraça, né? Isso é negativo. Por exemplo, eu viajo muito, você sabe, Eustáquio. Lá em Portugal, como geralmente, por desde Oswaldo Aranha, que criou, ajudou a formar a ONU, né? O Brasil abre a sessão, então, internacional, né, da ONU todos os anos, né? Ele que faz a abertura, né? E aí a Dilma, quando estava assim 2 anos antes dela ser expulsa realmente dessa posição que estava insistada, né? Ela fez uma abertura estúpida, né? Falando besteiras assim em relação ao meio ambiente, né? Falando assim que o vento não pode prender o vento, mas a água e o vento como é que eu vou fazer? Uma coisa absurda que foi motivo de chacota, assim. Então eu estive em Portugal agora no final do ano passado. Então essa coisa, por exemplo, que o brasileiro tem mania de fazer piada em português, cara. Eu vi lá em Portugal piada de brasileiro. Isso eu soube também, Fábio. É muito comum. Muita piada. E os caras riem, entendeu? Rindo. Assim, o brasileiro, a imagem que esses cascões astrais fizeram, né? E eu não estou falando que é cascão astral porque partido não. Tem muita gente em vários partidos aí, são cascões também, que estão aqui, não são santos não, eles estão realmente para atrasar o Brasil na evolução. E atrasou, e eu até publiquei aqui no Facebook uma vez, muito cuidado, corruptos, que vocês não sabem a cama de gato que vocês estão preparando para vocês, porque mexer com o Brasil não é crime de lesa pátria, é crime de lesa humanidade. E é mais o Brasil, né, não pode ser retardado. O Brasil já foi retardado, Eustáquio, porque a missão Y, você lembra disso, a missão Y veio da Europa, Estados Unidos arte lunar, Brasil arte solar. Então era para os Estados Unidos desenvolver realmente grandemente o poder econômico para deixar o Brasil tranquilo para desenvolver o poder espiritual e criar e fazer a 7ª sub-raça aqui, já que a gente faz a miscigenação racial. Estados Unidos falharam, né? São hoje um país com a CIA, um país imperialista, etc. Falharam. Sobrou para o Brasil. Por isso que a gente sofre muito. Eu explico isso no livro. Eu falo da missão Y. Aí, o Brasil hoje está sobrecarregado. Justo seguindo Kubitschek, um dos 3 Ks, né? Kubitschek, Khrushchev e Kennedy, um dos 3 Ks. Isso para fazer o equilíbrio dos 3 manacás negros que fizeram a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe, né? Stalin, Mussolini e coisa, né? E o russo lá, né? O Stalin, Mussolini e Hitler, né? 3 manacás negros, 3 manacás brancos, né? KKK, né? Mataram os 3, né? Claro, né? Os negativos. Os 3 foram assassinados, né? Khrushchev foi envenenado, né? O Kennedy e o nosso Kubitschek, aquele acidente até hoje agora está explicando. Enfim, mas é o que acontece nessa situação, né? Quando nesse equilíbrio, né? Nessa situação, né? Foi formado assim uma mentalidade esdrúxula, realmente fora realmente de qualquer senso assim realmente consciente, né? De modo que assim quando a gente fica sabendo realmente que o Brasil tem essas origens, essa característica, né? E conhecendo esses detalhes, tá? Então vai se formando dentro do indivíduo, né? uma noção tênue no começo, mas vai se agigantando à medida que ele fala assim, caramba, peraí, não é só isso não, né? A coisa é muito mais séria, né? Então toda essa coisa da história do Brasil, né? E você comprova isso e mostra isso tudo é comprovado. Tudo é comprovado. O livro não é um livro de tiro a esmo, né? Você vai ver aí. E muitas vezes não tem comprovação, mas a simples associação da ideia já te dá. Já é o suficiente para você concluir. Porque a história convencional é mentirosa. Você vê uma coisa, a coisa de que o Cabral descobriu o Brasil, né? Na verdade era para enganar os espanhóis. Como é que você faz um tratado de Tordesilhas que coloque que a 350 léguas a oeste de Cabo Verde, as terras para lá são da Espanha e para cá são de Portugal, como se você não conhecia nada? É verdade. Tinha terra, pô. É mais simples, né? Aí tem comprovação ali em Lisboa, no Museu de Lisboa, as comprovações, você pega lá Brasil. Então, tudo isso, né?
assim, precisa realmente que o povo brasileiro ele tenha consciência disso, e nada melhor do que você lançar isso dentro do Congresso Nacional. Eles estão gostando muito. O pessoal fala, caramba, você está trazendo para nós uma coisa sensacional. Eu falei, claro, pô, vocês precisam recuperar a imagem de vocês. Sem dúvida. Grande oportunidade. Então está em programação isso. Você vai ver que o livro, ele não é grosso, tá? Ele é um livro que é inteligível, é fácil de qualquer um entender, tá? Eu estou mostrando toda essa origem, estou colocando, assim, muitas referências históricas também, tá? Eu não estou pouco me lixando se um professor de história vai dizer isso ou aquilo. Eu quero que a pessoa que leia, ela entenda no coração dela e na mente, né, que ela tem um papel. Aí dá sentido à vida do indivíduo. Porque a pior coisa é você não viver sem sentido. Eu vivo para trabalhar, eu vivo para ter filho, para me formar, ganhar dinheiro, ter minha casa e tal. E aí? Né? Mas quando você desenvolve a brasilidade, você percebe a necessidade de fazer alguma coisa. Por isso, é isso que eu quero que aconteça. Porque, na verdade, Eustáquio, esse papel devia ser de uma instituição que você conhece, uma Sociedade Brasileira de Eubiose. Mas não faz. Porque você sabe muito bem que a tríade, realmente, de uma função de uma sociedade iniciática, se baseia em escola, teatro e templo. Muito bem. O templo está ótimo. Principalmente os rituais, os adicionais, tudo isso está sendo muito feito. Escola, tá bom, porque você tem os graus. Qualquer departamento de eubiose que você for, você faz os graus. Faz aí em Florianópolis, faz em São Paulo, faz aqui em Brasília, você faz os graus, não tem problema nenhum. Mas o teatro, que é a vida, a sociedade, nós estamos completamente defasados. Então deveríamos estar na política, deveríamos estar realmente na administração, deveríamos, mas não estamos. Mas se tentou, né, Márcio? O tempo que eu estou aí, esses 12 anos que eu estou, vamos dizer, interagindo com a SBS, Sociedade Brasileira de Eubiose, eu vejo que existe um esforço para isso. Agora, por que você acha que isso ainda não aconteceu? O teatro, digamos assim, o teatro. Não aconteceu, primeiro, porque falta um planejamento. Tá. E a Sociedade Brasileira de Eubiose, ela tem uma boa estrutura de ensinamento, porque isso foi deixado pelo professor, e muitas cabeças conseguiram organizar, né, esse ensinamento, tá? Ele está hoje sistematizado, são os graus, tá? Você tem os templos, isso tudo porque o mestre deixou. Você tem os templos e as escolas e os departamentos que na verdade fazem os rituais, ritual das adicionais, rituais comuns, etc. e tal, faz as consagrações em São Lourenço, está tudo feito. Agora, na parte da sociedade para realmente o mundo, da Sociedade Brasileira de Eubiose para a sociedade comum, é que faltou o planejamento. Eu tentei isso na década de 80 em São Lourenço, mas acontece que como as pessoas, elas ainda, assim, muitos dirigentes, etc., não têm ainda realmente uma estrutura de controle do ego, da vaidade humana, etc., então, quando começa a ter aquela questão da projeção na sociedade, é que complica, né? Porque precisa ter planejamento para isso, precisa ter unidade, precisa ter desprendimento, despojamento do ego. É o que justamente falta. O professor dizia, os irmãos têm uma forte tendência, realmente, assim, na Sociedade Brasileira de Eubiose acontece muito isso. Eu nasci na sociedade, meus pais eram da Sociedade Teosófica Brasileira. Né? Eu fui para São Lourenço com 4 anos, Eustáquio, e eu fui consagrado com 6 anos, né? Como pupilo da ordem do Ararate. Mas então convivo com isso. Então o que acontece, né? Existe, assim, o professor dizia o seguinte, né? Que na sociedade, né, na época teosófica, e agora muito mais, né? Diz o seguinte: os irmãos, ou eles têm uma forte afinidade, né? Uma grande empatia, uma forte afinidade um pelo outro, ou então grande antipatia. Porque nós viemos em muitos movimentos, os munindras, sim, e aqueles seres ligados à obra, que são atraídos pela lei para a escola iniciática, né? Só mais com a função de você fazer, então, o advento de um avatar. Isso é muito sério, né? Então isso atrai pessoas que sempre, em épocas anteriores, estiveram envolvidas aí realmente com
movimentos da obra em outras instâncias, maçonaria, iluminismo, Rosa Cruz, em várias funções. Aí se você quiser pegar a queda do Tibete, quer pegar então Egito, tá, Atlântida, enfim, essas pessoas que hoje, que principalmente na época do professor, né, que se aproximaram do mestre para poder então realizar a obra do advento, primeiro a redenção dos Asuras e depois, né, a entronização do processo da obra para o advento, né? E dessas pessoas que primeiro se aproximaram eram as pessoas, mas mesmo assim, muitos inimigos uns dos outros. E o professor dizia, ele dizia, puxa vida, né? Ele olhava, ele era um grande vidente, ele via que o outro tinha matado, o outro tinha feito não sei o quê, tinha traído, tinha não sei o quê, né? Quer dizer, sempre um movimento ao longo de todas as situações da civilização. Então os seres ligados ao mais próximo só eram atuantes. Você vê a Revolução Francesa, né? Então eu sei que muitos, né, do nosso grupo ajudaram a decapitar pessoas do próprio grupo, né? Puxa, daquela luta do quinto e do sexto, né? Cagliostro, Saint-Germain, aquela luta, né, de um tipo de abordagem, então, quer dizer, o corte sistemático da cabeça de Asuras, então, né? Márcio, isso que você está me falando, pelo que eu vejo, eu gosto porque eu sou leigo assim, né, nesse aspecto, então eu fico na arquibancada, eu fico vendo a coisa. Então, na verdade, não é culpa da administração, digamos assim, vamos dizer, pelo que você me fala, porque são resgates, digamos assim, como o Jorge fala muitas vezes, e eu digo, poxa, Jorge, não é bem assim, porque diz que está todo mundo lá porque tem que estar, né? Tem que estar todo mundo junto, você acaba de confirmar pelos dados que você está falando. Então não seria uma forma mais fácil de haver uma certa compreensão sobre os aspectos de cada um conhecimento? Quem está dentro da escola, eu não fiz as séries, né? Você sabe que eu fui agraciado como membro honorário do Itaparico, ano retrasado, mas eu não fiz as séries, então eu desconheço muita coisa da parte interna dessa história que você está falando. Mas não seria, por terem conhecimento, as pessoas terem conhecimento desses fatos que você está me citando, não seria uma forma deles serem mais tolerantes e compreensivos uns com os outros, já que a gente vem com esses nidanas que vocês falam, né? Que a gente fala nidanas, essas tendências, então, por que essas tendências continuam tão fortes assim? Essas nidanas continuam tão fortes, evitando que a coisa aconteça, como você disse, dessa grande dificuldade aí. Olha só, Stark, toda vez que uma sociedade iniciática tem uma função em dado período da história humana, né? Isso aconteceu não só na Revolução Francesa, mas em outras situações, várias situações, né? Desde a época de Cristo também, todas as manifestações avatáricas, os seres envolvidos com o movimento, tá? Esses seres, a eles é dado uma yoga, ou vários tipos de yoga, justamente para que eles se aperfeiçoem e consigam superar os atavismos do ego material, do ego físico, né, da mente física. Lembrando que quando se encarna, a gente perde o contato, a conexão com o eu grande, o eu maior. Sim. Um adepto pode se dividir em 7 aspectos, em 49 subaspectos, em 343 vidas e espaços. E geralmente, quando vai diluindo isso, ele vai perdendo um pouco a mente da conexão com a cabeça, o ser central. Muitos dos seres ligados à obra, né, eles são aspectos, ou subaspectos, ou vidas e espaços de adeptos, né? E também pode ser jivas comuns também, tá? Mas jivas comuns que adiantaram, viraram jivatmas, né? Mas aí o jivatma, ele se divide em função. Então, grande parte daqueles que pertencem a escolas iniciáticas são seres obrigatoriamente iniciados. Mas a iniciação verdadeira exige que um yoga seja aplicada para purificar o coração e para você, então, superar os atavismos. Muitas vezes não são superados os atavismos, daí as brigas, daí os atritos, daí os aspectos de vaidade, etc. e tal. E agora, é muito importante isso, agora, quando a gente teve com o Manu síntese, ele veio para poder, então, fazer a chamada do ciclo, que é o nosso Devavani, né? JHS, o senhor Akibel, se manifestou de uma forma magistral, com todo esse sofrimento entre nós, para fazer essa grande redenção. Acontece que, nesse momento, aqueles que chegaram até ele vão ter função no novo Pramanta muito intensa, agora,
Principalmente que em 3005 a gente vai ter um novo planetário da Honda, que é o que está fazendo a oposição. Na verdade, ele mesmo, você está pensando, o quinto, né? Então é o seguinte, agora, os seres que sempre estiverem envolvidos na obra, eles chegam, inclusive aqueles que a gente conhece por nome, principalmente, eles chegam com toda a carga de ego de todas as idades. Por quê? Porque não pode passar adiante com defeito. Você não pode, por exemplo, vamos criar uma coisa nova. Eu tenho uma casa aqui. Eu fiz uma casa. Eu vou ter uma casa nova, eu reformei a minha casa, mas eu vou deixar, não vou pintar. Não, você tem que pintar, né? Só que é o seguinte, você não pode realmente ter uma casa nova com parede velha. Então, só que é o seguinte, então não pode passar adiante levando defeitos de ego. Então, muitos que cercaram o professor JHS tem muitos defeitos. Vamos pegar Tancredo, vamos pegar Antônio Castanho Ferreira, vai pegar as colunas dele, né? Então, muita gente, professores, educadores, gente que dava aula, gente que, inclusive, que muitos já desencarnaram, muitos estão presentes, sacerdotes, etc. Vamos pegar também o Vidal, né? Só que o Vidal é outra característica, né? O Vidal é outro mistério que a gente não pode falar aqui. É muito mais misterioso do que você imagina. Mas, enfim, o que acontece? Agora, esses seres, primeiro, os que estiveram próximos a JHS, que tiveram o privilégio de estar com o Manu, né? Com ele, não só muito mais do que Manu, né? Na verdade, o próprio Devavani, né? O Senhor da Palavra, né? Essa magistralidade cósmica, né? Então, esses carregados de defeito, com o máximo possível de defeito, de poder, com as yogas que ele passou, ele mesmo dizia isso, purificar o ego, para poder, agora, nas novas funções, então, do próximo Pramanta, né, eles estarem mais purificados. A corte de Maitreya, como é que você vai ter uma corte com gente com defeito de ego? E aí? Bom, aí acontece o seguinte, a Sociedade Brasileira de Obiose, hoje, é um pouco diferente, porque começou um monte de gente a passar para a série interna. Um monte de gente. E lá para São Leandro, série interna. Então tem uma quantidade, uma legião de gente aí que entrou para a série interna, que fez os graus e tal, e que não fizeram yoga direito. Então, esses, na verdade, são aqueles que têm menos gabarito, vamos colocar, espiritual, do que aqueles que tiveram o privilégio de estar junto com o mestre, né? Aí você põe Emelino Pugliese, você vai colocar, então, Portela, todos esses grandes, né? E hoje, claro que você vai dizer, mas todo mundo é... Não, muita gente trabalhou seu interior e conseguiu realmente grande resultado, ou pelo menos depurou muita coisa do seu karma, das suas nidanas, como você colocou. Você pega um Jorge Ouro, por exemplo, esse é um ser, né, magistral, né? Assim, o que ele conseguiu avançar, assim, em termos de conhecimento. Então tem muita gente boa na sociedade desse aspecto, mas tem uma legião enorme de gente que não sabe nem direito assim onde cantou o galo, entendeu? Então, esse é o problema atual. E essa gente, nós precisaríamos hoje, nós, somos mais antigos, liderar essa gente, tá? A gente trabalha de forma isolada. Eu trabalho com o Movimento Brasileiro de Ecovilas, eu trabalho, né, com a medicina, eu muito isolado, né? E aí, a gente não tem conexão para o trabalho social, porque os antigos não puderam, realmente tinham um trabalho muito ligado à difusão da obra, etc. e tal, cada um assumindo realmente posto na escola ou no templo. E o teatro foi ficando. O professor sempre falava, precisamos estar atuando. Aí o que acontece? A lei colocou vários seres assim em trabalhos sociais, etc. O Ademar de Barros, que era um Assura e tal, Juscelino Kubitschek, sem ligação com a Sociedade de Obiose, mas tinha uma função pela obra sem estar coligado. Então não é necessário, exatamente, daí o livro Brasilidade, não é necessário exatamente que hoje, como não era no passado tanto, né, que o indivíduo, para realizar no campo social, político, ele seja vinculado à escola iniciática, à instituição. Mesmo porque a instituição, ela tinha já realmente, era sido projetada pelo mestre, que em 2005 ela se extinguiria. E você passaria para a Akdorj, né, o controle, realmente, da formação da nova, da hierarquia, né? Então, o que acontece? A gente teria a ordem de Maitreya, né? Então, a ordem de Maitreya não se montou, né? Ele vai vir, quando ele vier, ele vai ter que refazer o Sanatana Dharma dele, né? Agora, nós não temos hoje conexão, integração, não temos nada disso, porque não se trabalha direito nesse aspecto. Nesse caso, né, a gente tem que fazer um trabalho isolado.
Então você vê, e aí tem um problema. Quando o indivíduo, mesmo conhecendo, que não adianta você pegar, então, o conhecimento iniciático, saber o que é a Caixa, saber o que é Maitreya, saber o que é, então, um planetário da Honda, saber o que é um sistema de evolução. Não adianta nada isso ser literal, só literal. Ah, eu vi. Isso aí tem que entronizar. O indivíduo tem que saber que cada vez que ele lê uma revelação, ele está conecta com a Caixa, mesmo que ele não saiba o que é segundo trono, primeiro trono, não sabe o que é o que significa uma constelação de Órion, entende? Mas nesse caso, não adianta ser literal. Por ser muito literal, hoje, tem gente que é muito ecumênico, né? É muito eclético, né? Mas não entronizou. O resultado é que quando alguém realiza, por exemplo, como é o meu caso, é atacado, né? Atacado, pessoas dizem que eu quero, sabe, levantar a bandeira e que eu que estou criando uma atividade paralela. O próprio Hélio, quando esteve aqui em Brasília, eu conversei muito com ele sobre isso. O Hélio falou assim, vai em frente, né, vai em frente e toca e vamos, sabe, ele me liberou. Só que o pessoal da própria sociedade aqui, sabe, por causa disso, da ligação minha com o Hélio, né, primeiro que a pessoa chama ele de venerável Hélio, né, eu chamo ele de Hélio porque ele pede para eu chamar de Hélio. Né? A gente tem idade próxima, não tenho 7 anos, 8 anos de diferença, mas eu tenho por ele outra visão, entende? É outra visão que eu tenho. Eu sei da função dele. Aí se encontra contando nome de gente aí que critica, o cara tá gordo, o cara bebe, o cara não sei o quê. Peraí, ele tem uma função de Buda terreno, mas assim, o nível de consciência dele tem que ser limitado mesmo. Ele não dá aula nenhuma de obiose, não fala nada, porque ele tem uma função. É como Dona Helena. A Dona Helena é uma pessoa simples. A Dona Helena manifestava Lamirá, sem dúvida. O professor também era simplíssimo. O professor reclamava, o professor chegou a fumar, o professor tinha bronca, o professor reclamava de todo mundo. O professor era um reclamão, né? E um doente, né? Agora, quando manifestava, de repente, o rei do mundo, Melquisedeque, Rabimune, né? O próprio Avatar, etc., era uma outra coisa, né? Ele representava. Então somos representativos. Atualmente, não tem como a gente, de repente, fazer um trabalho coligado. Era para a pessoa pegar agora da eubiose no Brasil todo, né? E a gente, então, está fazendo a projeção do que seria a brasilidade. Lembro a questão do Movimento Brasileiro de Ecovilas. Eu criei isso há 6 anos aqui em Brasília. Então, quem está realizando? Todo mundo, menos a Sociedade Brasileira de Eubiose. Quando o professor deixou claro que no futuro deveríamos ter, então, um programa ligado à fazenda, à produção de alimentos, que os irmãos deveriam estar juntos, né, para preparar para situações de hecatombes, etc e tal, e os irmãos estarem juntos para que na hora, nos momentos de necessidade, tivessem alimento, abrigo, proteção, defesa. Aí, quer dizer, aí você sabe que quando eu ia apresentar o Movimento Brasileiro de Ecovilas lá em São Lourenço, numa convenção, houve boicote de gente que é dirigente pesado da sociedade. Foi boicote, eu não pude apresentar porque, claro que tem o Hermes, tem as publicações da Sociedade de Eubiose, onde eu apresentei o movimento de Ecovilas, as pessoas conhecem isso. Iniciou-se lá em São Lourenço uma comunidade lá em Arioca, né, para a Sociedade Brasileira de Eubiose, que é da Montanha Mágica, mas por causa de questões de ego, e começa a interferência e leva para a apta isso, aquilo, fala as coisas, e as pessoas fazem esses nidanas e essa personalidade doentia, não trabalhada, desses novos, que tem menos estofo espiritual até do que os antigos que estavam com o mestre, eles atrapalham. Então, brasilidade não. Brasilidade não tem nada a ver com o SBE. Ah, mas o conhecimento ali foi tirado dessa sociedade. Não é mais conhecimento da Sociedade Brasileira de Eubiose, Eustáquio. Agora, isso já está de domínio público. Tudo isso é de domínio público. A história do Brasil, Badesi, Agatha, Mundo Interno, Vimana, é tudo domínio público, porque abriu, a Caixa abriu. Né? Quando abriu a Caixa, desceu tudo, né? Quando o professor abriu a Caixa. Então, e agora, né, está todo mundo falando disso. Hoje em dia, eu te digo uma coisa interessante, eu estava no meio do dia de pessoas falando sobre ecovilas e tal, e ele tinha advogado, tinha médicos, tinha pessoas comuns, donas de casa e tal. Então, eu falei sobre a questão dos mundos subterrâneos. Falei, pois é, né? Essa coisa de terra oca, que bacana, né? Poxa, mas olha, eu quero ir para Agartha, hein? Assim, gente nunca falou de obiose, de nada. Sim. Sabe? Porque é domínio público, caiu isso já. Então, eu estou lançando o Brasilidade, tá?
A ideia de brasilidade, eu realmente desenvolvi a ideia da brasilidade, certo? Mas você faz menção à SBE na brasilidade? Faço menção ao professor Henrique José de Souza. Certo. A vida dele todinha não tem como. A vida dele toda cabe num livrão desse tamanho. Sim. Mas assim, faço menção a ele, você vai ler. Ótimo. Faço menção a ele, faço menção à Sociedade Teosófica Brasileira, faço menção. Claro que é muito difícil você falar de Henrique José de Souza. É muito difícil, porque primeiro você pode pecar por omissão. Ele é muito mais do que qualquer coisa que você possa vir a falar dele. O Jorge falou outro dia no programa meu aqui, ele disse, você deve ter assistido, não sei, ele falou que vai chegar um dia, não sei, tomara que eu esteja aqui para ver, ele falou que vai chegar um dia que todo mundo saberá no Brasil quem foi Henrique José de Souza. E o Brasilidade é nessa direção. Então eu tentei colocar o máximo possível de informações sobre quem é Henrique José de Souza de forma inteligível. Eu não posso chegar assim, olha, ele foi Aquibel. Claro. Eu tenho que explicar o que é Aquibel. Aquibel. Que é isso, né? Não é uma linguagem comum. Então eu coloco de um jeito que você vai ler aí. Então agora com esse livro o Brasil vai saber quem é Henrique José de Souza, assim, fazer jus. Então, claro que uma grande parte dele. A conversa que se tem hoje é que, assim, no futuro, o Jorge sabe disso, né? Explica, coloca muito melhor do que eu, do qualquer outro. Eu não sou um instrutor, ele é, né? Muito melhor do que eu, que no futuro, Henrique José de Souza vai ser considerado, assim, vai ser realmente percebido como simplesmente aquele ser que fez o maior trabalho jamais feito, jamais visto, jamais imaginado de todo o Mahamanvantara. Eu estou falando Mahamanvantara, que são todos os 8 sistemas de evolução. 8, inclusive o 8º síntese. Mas me diz aí, como é que é possível isso? Como é que se pode levar? Veja, eu falo para o Jorge muitas vezes, nós estamos citando muito o nome do irmão, mas são 12 anos aqui convivendo, né, 240 programas aqui. Eu falo, por exemplo, ninguém conhece a história, não tem ainda a história do professor Henrique José de Souza para conhecimento público. Existem breves sinopses sobre ele. Então, tá certo que tem muita coisa que deve permanecer oculta ainda, mas como vocês conseguem alcançar essa grandiosidade do reconhecimento do professor Henrique José de Souza? Qual seria o caminho, Márcio Bontempo, para que isso acontecesse? Que eu projeto, sua pergunta é perfeita. Você é um excelente repórter, sabe, nesse aspecto, né? O caminho é assim, tentar colocar o máximo possível de informações inteligíveis, é o que eu coloquei no Brasilidade. Mas o que eu estava falando para você, assim, ele só vai ser conhecido no futuro, em sua integridade. É no futuro. E aí as revelações, as chamadas casos revelações CRs, tá? Vão ser, anota isso que eu estou te falando, a Bíblia do futuro. Isso aqui é histórico. Opa. É a Bíblia do futuro. Porque isso agora, se você pegar as cartas de revelação, você já leu várias revelações, elas são completamente assim, sem sentido, né? Assim, não estão organizadas, né? Tá, o professor fez o livro Síntese, fez o livro das cadeias, fez os livros todos, né? Mas o conhecimento não está sistematizado, organizado, caminho por caminho, isso depois daquilo. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? No futuro vão fazer. No futuro, nós estamos fazendo alguma coisa, né? E no futuro, eu digo as pessoas ligadas à Brasília de Obiose. Sim. No futuro, nós vão ter pessoas que vão pegar essas revelações e vão organizar isso. Não é difícil, ainda mais hoje com um sistema com a tecnologia. A questão, com cruzamento de dados, né? A questão é que no futuro, JHS vai ser entendido em sua completa, assim, realmente realidade, tá? E as revelações dele vão ser a nova Bíblia, tá? Agora, o único caminho é assim, usar uma coisa de brasilidade para explicar de onde vem essa ideia. Na verdade, o termo brasilidade é do professor. É mesmo? Não é, eu não criei nada, só estou usando, tá? Sim. E explicando, ele não explicou, né? Só falou que precisa ter a brasileira, que é o sentimento de amor pelo Brasil. Eu estou explicando que é um sentimento diferente, é um sentimento mais amplo quando se conhece a raiz.
Você não pode amar uma pessoa se você não conhece. Eu amo aquela pessoa. Mas sim, mas se você ama, você quer saber, você pergunta para ela de onde ela veio, o que ela faz, quem é o pai dela, quem é a mãe, qual é a religião. Você quer saber dela, né? Claro. Então, o que acontece? O Brasil, para amar o Brasil, você tem que saber informações dele. Não é o país do futebol, da bunda e da coisa, entendeu? No carnaval, não. Esse país é muito sério, ele foi preparado. Tá? E a gente o povo brasileiro tem que entender, tem que estar consciente do seu papel. Você só pode realmente trabalhar, fazer alguma coisa, se sentir partícipe de alguma coisa que você conheça essa coisa. Como é que eu posso chamar o brasileiro para a brasilidade se ele faz assim com essa corrupção toda? Eu não posso, né? Eu não posso. Eu tive uma conversa uma vez com gente jovem, uns garotinhos de 17, 18, amigos da minha filha, né? 16, 14 e tal. No meio deles, comecei a falar da mística do Brasil. Eles ficam tudo assim, viu, Eustáquio? Que? Olha, tio tá falando um negócio legal. Eu falei, claro, você já viu que Brasília é cheio de pirâmide? É mesmo, tio. Eu falei, claro, você viu? Teatro Nacional, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, olha, e você sabe que isso veio do Juscelino Kubitschek, ele muitos dizem que é a encarnação de Kunaton. A encarnação eu não duvido não, ele até tem o olho meio puxado aqui assim, né, e tal. Eu falei, é verdade, né? Aí eu falei, ó tio, pô, isso aí é legal, hein, pô, olha. Aí eu falei, e a profecia que o Brasil vai ser a capital do mundo? Eu vou querer, quantos anos eu vou ter lá? Vou ter 60? Sua idade, né? Então que legal, eu vou poder... Sabe? Então você tem essa coisa, as novas gerações, elas já estão realmente com a mente muito aberta para receber a informação adequada e sem discriminar. Só que eles têm as redes sociais perigosas, eles são chamados para aquele caminho, depende da nidana, escândalo dele para seguir para cá e para lá, mas é preciso estabelecer uma mentalidade. Tudo começa com a mentalidade, e brasilidade é a mentalidade necessária agora. Maravilha, olha, você pode contar com Vida Inteligente. Eu comprei a sua ideia. Nossa, eu me entusiasmei com o que você falou. Eu acho que é importante isso. Você sabe, meu pai era brasileiro, nasceu em Jacareí, no estado de São Paulo, filho de gregos. Eu nasci na Grécia, estou aqui há 63 anos no Brasil. Eu sou brasileiro, eu cresci aqui, meu pai é brasileiro. Eu não estou aqui por acaso. Me identifiquei muito com o que eu aprendi dentro da escola da SBE, esse convívio com o Jorge e com os demais irmãos, e eu acho que você está fazendo um excelente trabalho e está começando bem. Se você conseguir fazer com que realmente o Senado ou a Câmara dos Deputados avalizar seu vidro, né, seu livro, saindo de lá, nossa, já é meio caminho andado para o início do que você está falando. Eu acho que é importantíssimo você mostrar a verdadeira história do Brasil, né? Não a história secreta do Brasil, a verdadeira história do Brasil, né? Não é a secreta, verdadeira. E aí assim, né, com o seu programa, né, a gente poder fazer uma gravação, se você quiser fazer uma entrevista aqui, e a gente entrar mais profundamente nessa questão também, mas usando elementos do livro, capítulo por capítulo. De acordo com a sua disponibilidade, eu tenho grande interesse, meu público também, telespectador, né? Vamos ver isso. Você sabe que até hoje eu te cobro sobre o Rio de Janeiro, lembra? Bistairã, né? Essas coisas que você me disse uma vez ali, que eu fiquei super entusiasmado. Muito bacana essa história, sabe? Então, eu acho que isso tem que ser compartilhado, porque... Espera um pouquinho só. Olha, aqui você tem o textinho, na verdade, assim, uma bonequinha dele. Isso, tá, olha que bacana aí, ó. O que diz aí? A formação o quê? Do estado de espírito? A formação do estado de espírito de uma nação predestinada. Olha aí que bacana. Ó. O nome a capa é a bandeira do Brasil. Sim. E dentro é o mundo, tá vendo? Onde é a ordem e progresso, a bola. Que bacana isso, que bacana. Planeta. Maravilha. Cidade. Maravilha. Tem tudo aqui dentro, tem muitas coisas. Aqui fala a vida do professor, fala. Ótimo. Enfim, ótimo. Fala das coisas de Brasília. Eu vou ter o maior prazer de ler isso aí. Aqui a questão do Cabral, mostrando as cabras, explicando. Aí fala do pão de açúcar também. A questão dos fenícios no Brasil, a ibis que tem no pão. A etimologia do pão de açúcar, que não tem nada de pão de açúcar, né? É bacana, isso aí é fantástico. Isso aí não é de pão de açúcar, porque nem parece. O que é um pão de açúcar? Então. Na verdade, o termo, ele vem de pan. Açúcar, né? Alguma coisa pan, assim. açu,
de Assu, que era um termo sânscrito, e Ka, que era a deusa, realmente, da Caribe, né? Da Confederação do Caribe e tal, que o Jorge Ouro fala muito. Fantásticas, as pessoas precisam saber disso. Então é isso que é. É tudo tá tudo aí? Tá, tudo aqui. Então manda logo para mim isso aí. A Pedra da Gávea com... Uma coisa linda, olha, tá vendo? Olhando lá os termos que está escrito na Pedra da Gávea, então, mas comprovado, né, pelo Bernardo Ramos. Aqui. Isso, tá aí, ó. É só para mostrar que a história, né, já vinha sendo preparado para não ficar... A dedicatória é ao professor Henrique José de Souza, aqui, ó. Esse trabalho é dedicado com a máxima honra ao professor Henrique José de Souza e à mestra Helena Jefferson de Souza, seres luminosos, de altíssimo estirpe e hierarquia espiritual, que vieram a este mundo para realizar a maior e mais portentosa obra da redenção humana jamais igualada em toda a história das civilizações. Tal magnitude de realização só será completamente conhecida pelas futuras gerações, marcando o início de um tempo novo para a humanidade. Que maravilha, que maravilha. Muito bacana você ter feito isso. Isso é bacana. Este livro foi finalizado em 6 de outubro de 2016, sim, ou 6 do 10 de 16, que é curioso que 6, 10, 16, né? 6, 10, 16, né? Data palíndroma, porque tem aquela, quando você pede 6, palíndroma é que é igual o início e o fim. Sim. Data palíndrome de grande significado e que marca nacionalmente o lançamento oficial do movimento Brasilidade. Então se criou um movimento a partir disso. Que bacana, me surpreendi. E na internet, a gente já está preparando o site e vai ter a rede social, já está criada a rede social já, que é o movimento Brasilidade. Só que a gente depois vai dinamizar isso, né? Márcio, então vamos fazer o seguinte, assim que o livro for publicado, depois que o livro for publicado, nós vamos começar a conversar capítulo por capítulo dele, através de algumas entrevistas aí, não sei quantos capítulos são o livro. Você sabe? Sabe, claro que sabe. Sim. Aqui a gente tem aqui, ó, o livro são 12 capítulos. 12. Eu estou te mandando aí. Sim. Aí você vai ver direitinho aí. Isso, aí eu já monto assim a pauta dos próximos, assim como é que a gente faz. E eu acho muito importante. A sua disposição em fazer isso, bacana, você está falando isso publicamente, você está assumindo um compromisso comigo, isso é bacana. E eu acho que vai ser bom para todo mundo, né? Olha que legal essa parte aqui desse capítulo. Tem um capítulo da verdadeira história do Brasil, a hora de se refazer a história acadêmica. Tá escrito aqui. Aí tem uma epígrafe aqui assim, ó. Estudar a história do Brasil é estudar a história do mundo. Puxa. Quem falou foi Jorge Antônio Ouro, pensador em estudos da Sociedade Brasileira de Olha aí, tá vendo? Jorge está no livro aí, que bacana. Vai ficar feliz de saber disso. Tem que dar, o Jorge é um ser assim, muito especial, sabe? Me inspira muito. É um ser assim que quando ele descer, quando ele sair desse plano, ele vai ser recebido nos mundos com aplauso assim, em corredor tipo polonês, só que o pessoal aplaude. Merece ele. Fala isso pra ele. Márcio, muito obrigado. Tenho certeza que se você falar isso para ele vai ficar sensibilizado. Eu vou falar assim. Não, ele vai ver isso aqui, ele vai assistir essa nossa gravação aqui. Eu queria te agradecer, muito obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo. Eu sei que o seu tempo é preciosíssimo, mas você foi de grande valia, o público vai adorar isso. E não esquece de me mandar o livro, né? Estou te mandando agora. Então tá bom. E isso aí, eu quero agradecer realmente a sua atenção também, que você tem uma função, uma missão que a obra já consagrou, né, para você como realmente o grande difusor. Você é um Yokanan, você é um anunciador também do ciclo, tá? E com o ouro aí de dobradinho. Então eu quero colocar o seguinte, está gravado aí para você agora, isso tudo, você vai mostrar para o ouro, deixa isso gravado. Mas aqui está acontecendo uma coisa muito importante também. Está sendo gravado pelo Plero Cósmicos também. Isso aqui está registrado lá embaixo, porque é história da obra, tá?
não por mim, não por você, pelo ouro, não é pela nossa importância. Isso aqui está sendo gravado, registrado, está guardado também, mostrando que isso é importante, que isso cria uma dinâmica energética e a lei vibra e a coisa começa a tomar seu rumo. Tá bom? Acredito nisso. Então, fica Obrigado, aqui meu irmão. Fraterno abraço e um feliz Grande abraço. Quando quiser então gravar alguma coisa, manda um recado aí que eu vejo um horário e a gente marca. Eu marco com você. Um grande abraço, querido. Tudo de bom. Depois, grande abraço. Obrigado. Tchau.